falar com Luiz Arthur Nogueira, já um pouco de economia. Oi, Nogueira, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Tudo bem, Piotr? Eu vou antecipar você que a sanha arrecadatória do governo não dá trégua. Houve uma entrevista neste final de semana do secretário Benar Api, do Ministério da Fazenda, em que ele fala de tributar, inclusive, o lucro, mas sob todas as formas, o que já poderia gerar bitributação, porque aquele lucro, ele vem depois de tributado o ganho que a gente chama de bruto, né? Exato. Aí sobra o líquido, que é o que normalmente esse lucro pode ser usado para investimentos. Ou seja, você tributaria, inclusive, o que vai ser usado para investimento, o que não faz nenhum sentido. Não faz sentido, atrasa investimentos no Brasil, derruba a confiança dos investidores, dos empresários e o resultado final, Piotr, é um crescimento econômico menor. A gente precisa explicar para a nossa audiência que esse governo está obcecado por aumentar a arrecadação por um único motivo, porque o novo arcabouço fiscal, que ainda não foi devidamente aprovado no Congresso Nacional, prevê para o ano que vem um déficit público zero. Ou seja, o governo será obrigado a gastar a mesma quantia que ele arrecadar. Como ele sabe que ele não vai cortar gasto e não quer cortar gasto, o governo precisa elevar em pelo menos 150 bilhões de reais as receitas. E muitas receitas só poderão crescer no ano que vem se forem aprovadas neste ano. E aí que está o ponto, Piotr. O governo tem poucos meses até o encerramento do ano para tentar convencer o Congresso a aprovar aumento de tributos. Mas, felizmente, até agora, o Congresso tem dito não ao aumento de carga tributária. Nogueira, essa matéria está no Valor Econômico. O Benar Api sugeriu que há a possibilidade, nessa segunda etapa da reforma tributária sobre a renda, cobrar impostos não apenas sobre o fluxo dos lucros empresariais, mas também sobre o estoque de lucros acumulados e que não foi distribuído. Normalmente é dinheiro guardado para investimento. Claro, lógico. Você chama todos os sócios e o seguinte, olha, 30% do nosso lucro vai ficar guardado para a gente investir, ou para uma emergência, como pagar impostos, como uma releitura do Supremo Tribunal Federal sobre questões tributárias e tudo mais. Sim. Quer dizer, você tributar isso de novo é bitributação. Eu duvido que a Receita Federal concorde com isso. Em última análise, o assunto vai parar no Supremo Tribunal Federal e aí que mora o perigo. Porque hoje, infelizmente, conforme você conversava há pouco com o deputado, nós não sabemos qual vai ser a decisão do Supremo. O Supremo não tem exatamente primado pela coerência nos seus julgamentos e o empresário e os investidores ficam perdidos nessa história. O nome disso é insegurança jurídica. Exatamente. E seja, um Estado que quer arrecadar mais, não necessariamente produzir efeito para a economia crescer, aí sim ele arrecadar com crescimento econômico. Vamos lá, Nogueira, temos o que? Inflação, é isso? Temos. A deflação pelo IGPDI no mês de julho caiu 0,40% em GPDI, uma deflação menor do que a gente tinha registrado em junho, de 1,45%. No acumulado do ano, deflação de 5,35%, em 12 meses, 7,47%. O destaque aqui, Piotr, que explica por que a deflação perdeu fôlego, foi porque o minério de ferro, bovinos e a soja tiveram elevação de preço no mês passado e, consequentemente, suavizaram essa deflação. Mas aqui você já tem essa perda de ímpeto deflacionário. A tendência daqui para frente é de voltar a ter inflação, o que é normal para a economia. Não é normal você ter vários meses de deflação. Ou seja, esse número do acumulado no ano tende a diminuir, então. Exatamente. Consequentemente, claro, os 12 meses também. Perfeitamente. Temos mais tela também? Temos, o Boletim Focus. Você lembra que na semana passada tivemos a super quarta-feira, a reunião do Copom. O Copom foi mais agressivo do que muita gente imaginava, cortando meio ponto. E no comunicado indicou que nas próximas 3 reuniões haverá também 3 cortes de meio ponto. Isso gerou um ajuste na coluna da taxa Selic aqui de 12% para 11,75%. Dá exatamente mais 3 cortes de meio ponto percentual. Então o mercado já se ajustou ao que disse o Banco Central. Lembrando que de manhã, sai a ata do Copom, o documento que vai detalhar a decisão. E aí eu espero, Piotr, sinceramente, que na ata o Banco Central seja um pouco mais firme na questão das contas públicas, porque o comunicado divulgado após a reunião ignorou o assunto para a perplexidade de muitos, inclusive a nossa aqui no programa. Até porque, pensando com a cabeça do próprio Banco Central, não dá para entender o porquê que foi vencedora a tese por mais que tenha sido um voto só, sim, a tese do meio ponto percentual. Não é nenhuma questão do julgamento de valor aqui, é só entendendo
o que o Banco Central pensava, o que passou a pensar agora, com o voto, inclusive, do próprio Roberto Campos Neto. Exatamente, que eu acho que foi um voto mais político para evitar polêmica, mas ele poderia ter dado o voto e ter escrito no comunicado. Isso não elimina a necessidade do governo de como sempre fez. Esse foi uma tônica. Isso não elimina o novo arcabouço fiscal mais rigoroso. Ele poderia ter feito várias ressalvas com um alerta dizendo, olha, se isso não acontecer, não iremos cortar meio ponto nas próximas semanas. É claro que quando o Copom tem uma ideia prospectiva de inflação, né? Mas as informações que temos hoje em relação ao gasto público primeiro, dos últimos 6 meses temos um déficit. Não tem nenhuma ideia de que isso vai haver um superávit até o final do ano. Não. Na melhor das hipóteses, um 0 a 0. No ano que vem. Esse ano é rombo na certa. No ano que vem é um rombo grande. E o governo não está conseguindo, está querendo aumentar imposto de todo jeito, o que tem uma resistência do Congresso Nacional. Sim. Daí que essa conta não fecha do voto da decisão. Eu concordo com você. A política fiscal do governo Lula hoje ela é inflacionária. Portanto, ela alimenta a inflação. Cabe ao Banco Central fazer o alerta amanhã na ata do Copom. Nogueira, obrigado. Viu? Obrigado, Piotr.